Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, disse Jesus aos principais sacerdotes e aos fariseus, e será entregue a um outro povo que produza frutos de arrependimento. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prender a Jesus, temeram as multidões, porque elas o consideravam como profeta. Então continuou Jesus a falar com os principais sacerdotes e os fariseus, e lhes contou outra parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já está preparado o banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, os convidados, não se importaram e nem se foram. Um acabou indo para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos enviados pelo rei, os maltrataram e depois os mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade, numa explícita referência ao que aconteceria com Jerusalém no ano 70, quando os romanos foram como exércitos alugados para trazer o juízo sobre os assassinos. Assassinos da história, assassinos dos profetas, assassinos dos enviados, aqueles que ouviram e fecharam o coração. Então disse, depois disso, aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados originais não eram dignos. Agora, pois, ide para as encruzilhadas dos caminhos, para os becos, e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes indiscriminadamente. Convidem a todos. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, gente boa e gente ruim. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, na sala do banquete, o rei, para ver os que estavam sentados à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, que não se tinha vestido com as vestes que foram dadas de graça a todos os convidados que tinham sido tirados dos becos, das ruas, das vielas, das esquinas e das manifestações dos antros escuros da terra. Encontrou um que quis prescindir de se vestir das vestes que lhes foram dadas pela graça e de graça. E então o rei lhe perguntou: amigo, como entraste aqui sem as vestes de núpcias providenciadas gratuitamente para quem aceitou o convite? E então aquele homem calou, emudecido. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora daqui, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E os escolhidos são os que escolhem. E em escolhendo, escolhem aceitar por inteiro a graça que lhes foi oferecida, vestindo-se de tudo que lhes foi dado. Então, retirando-se os fariseus, que estavam presentes, junto com os principais sacerdotes, ouvindo a sequência de parábolas, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra que ele dissesse, como apanhariam em algum deslize. E então enviaram-lhe discípulos de fariseus treinados
teólogos jovens, com a cabeça feita, treinada pelo farisaísmo, e mandaram juntamente com os herodianos, gente ideologizada, religião comprometida com o partido político, com a ideologia, para dizer a Jesus, por exemplo, e eles foram e disseram: Mestre, olha a hipocrisia, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, és livre, independente, porque tu não olhas a aparência dos homens, ninguém é tão sincero como tu, franco. Por isso dize-nos, o que te parece? É lícito pagar imposto ao Império Romano, a César, ou não? Querendo pegá-lo politicamente. Jesus, porém, lhes respondeu, conhecendo-lhes a malícia. Jesus lhes disse: por que me experimentais, seus hipócritas? E deem aí uma moeda de vocês do tributo. E trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, virando a moeda, de quem é a cara impressa na moeda? De quem é esta efígie e inscrição? E eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o se foram. Idiotas. Naquele mesmo dia, um outro grupo de idiotas da religião se aproximou dele. Eram alguns saduceus, que não creem em nada. São religiosos do rito, do intelecto, da mente, mas não têm fé, não têm transcendência na vida. Por isso é que diziam não existir ressurreição, nem anjo, nem espírito, nem coisa alguma transcendente. E lhe perguntaram a Jesus, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia aqui entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo deixado descendência, deixou sua mulher ao seu segundo irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, que morreu, e também com o terceiro. A mulher era uma viúva negra, morreram os 7. Casava, morria. Depois de todos eles, morreu também a mulher, tendo sido mulher dos 7. Portanto, na ressurreição, lembre-se, eles não criam em ressurreição, isso é uma arapuca. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos casaram com ela. De quem ela vai ser mulher? Da ressurreição. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês não sabem nada. Porque na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. É outra dimensão. A animalidade passou. Quanto à ressurreição dos mortos, se ela é real ou não é real, vocês que dizem que têm um apego enorme pela Escritura, não tendes lido ainda o que Deus vos declarou, Deus mesmo. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ele não era, ele não foi, ele diz eu sou. Portanto, ele não é Deus de gente morta, e sim de gente viva, porque para ele todos vivem. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua palavra. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho para discutir o que fazer com o problema Jesus. E um deles, intérprete da lei, exegeta, versado nas línguas originais e nos clássicos e em toda a sabedoria e no acúmulo acadêmico dos rabinos entendidos da revelação, buscando interpelar a Jesus e experimentá-lo, lhe trouxe uma questão. Uma questão agora de fariseus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, desse eixo, dependem toda a lei e os profetas. Sem esse eixo, sem essa chave interpretativa, a lei e os profetas não fazem bem, fazem mal. Eles dependem desse centro de convergência, no entendimento de quem lê a lei e os profetas, ou qualquer escritura. Reunidos os fariseus, Jesus, aproveitando que todos estavam ali, interrogou a eles. E lhes disse: escuta, já que vocês estão aqui me perguntando tudo, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. O que vocês pensam do Cristo, do Messias? De quem ele é filho? Nasceu de onde? E eles responderam prontamente, pensando em Miqueias, capítulo 5, é filho de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, falando pelo Espírito Santo, chamava Senhor, chamava o Messias, o seu filho, da sua descendência, de meu Senhor, quando dizia: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, Deus, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra. Nem mais ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas, porque não era com perguntas que o encalacraria. Então Jesus, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas e multidões, chamou as multidões, chamou os seus discípulos e lhes disse: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Tomaram conta da cátedra de Moisés. Eles são os legisladores em nome de Deus. Eles é que falam em nome de Deus as novas manifestações e revelações. Sentaram-se na cátedra de Moisés, os escribas e os fariseus. Eu vos digo, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, nas suas práticas, porque dizem e não fazem. Ao contrário, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedinho querem mover tais coisas. Isso é para os outros, é a tara deles. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. É teatralidade, é ego. Por isso é que eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Vestem-se conforme a moda da piedade estereotipada. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas igrejas, nas conferências, adoram os palcos. Amam as saudações nas praças, quando todo mundo bate reverência a eles. Adoram ser chamados de mestres, de ensinadores pelos homens. Amam designações hierárquicas que lhes atribuam superioridades. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois apenas irmãos. A ninguém sobre a terra chameis de meu pai espiritual, meu pai espiritual, meu mantenedor espiritual, a ninguém. Porque um só é o vosso Pai, aquele que é o soberano sobre todas as coisas. Nem sereis chamados de guias, de gurus, nem vos intitulareis tais coisas. Não sereis chamados guias e gurus, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Um só é o vosso guia, o Cristo. Um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior entre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, espere, irremediavelmente será humilhado.
É uma questão de tempo ou para além do tempo o será. E quem a si mesmo, porém, se humilhar, não julgar como usurpação, coisa nenhuma, esse será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Vocês fecham. Pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando, querendo. Vocês boicotam o caminho do reino, fecham, entopem a passagem. Escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis orações, reuniões, conferências, para pegar o dinheiro. Por isso sofrereis juízo muito mais severo do que todos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, viajais pelo mundo, fazendo conferência itinerante, para fazer prosélito, um cara que se torne como vocês. E vocês chamam isso de conversão. E a uma vez que tenham conseguido fazer lavagem cerebral em alguém, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Vocês só pioram as gerações. Ai de vós, seus guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo dinheiro que vai dar para o santuário, fica obrigado pelo que jurou. Quem jurar por qualquer coisa, isso é besteira, mas pelo dinheiro é obrigação inafastável. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o dinheiro ou o santuário que supostamente santifica o dinheiro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura pelo que ele é e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por tudo quanto nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. De modo que não jureis, porque vocês vão acabar brincando com o Deus que é fogo consumidor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo. Gostais de falar de dízimo. Dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, dos produtos, de tudo que vocês compram, vendem, reúnem. É dinheiro, é dízimo, é movimento. Entretanto, vocês negligenciam os preceitos mais importantes da lei. Porque o dízimo é lei. Mas se vocês dizem que querem obedecer à lei, obedeçam o que há de mais importante na lei. O dízimo é absolutamente, na própria lei, secundário. Vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. Nisto sois negligentes. Justiça para vocês é nada, misericórdia para vocês é idiotice, fé é coisa nenhuma. Porque vocês estão interessados em materialidades. Mas já que ensinais isto, devíeis, porém, fazer justiça, misericórdia e fé sem omitir? Ou devíeis trazer as contribuições de vocês ao que vocês querem contribuir, sem negligenciarem a justiça, a misericórdia e a fé? Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, porque limpais o exterior do copo e do prato, das aparências, mas eis que por dentro tudo está cheio de rapina, de intemperança, de sujeira, de contaminação. Vocês são os reis das exterioridades mentirosas. Fariseu cego, limpa primeiro o interior, para que também o exterior fique limpo. Limpa primeiro o interior, para que o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas, fariseus, mestres, teólogos, ensinadores, pretensos piedosos de fachada, mentirosos, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros, pintados bonitos por fora, belos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície e putrefação. Assim é o ser de vocês. Portanto, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro, se alguém visse o que vocês têm no coração, vocês estão cheios de hipocrisia, mentira, engano, iniquidade. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, religiosos, líderes, pretensos, ensinadores hipócritas, porque edificais o sepulcro daqueles que um dia se levantaram e falaram a palavra de Deus, e no tempo em que falaram, foram mortos ou calados. Vocês são tão hipócritas, que continuando, seguindo a mesma linha dos que mataram a tais pessoas, para fazer média com o povo, depois que eles morrem, vocês lhes erguem túmulos e lhes fazem homenagens. E dizeis, pena que isso foi naquela outra geração, porque se nós tivéssemos vivido naquela geração, nos dias daqueles homens, daqueles profetas, não teríamos sido cúmplices dos que derramaram sangue, dos que falaram em nome de Deus, dos que os calaram. Assim, sendo vocês iguaizinhos àqueles que os mataram, é contra vós mesmos que estáis dando testemunho hoje, dizendo que sois filhos dos que mataram os profetas, e esse mesmo DNA de morte continua presente em vocês. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Vocês só vão completando a medida da iniquidade, geração após geração. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Vós, teólogos, escribas, sacerdotes, pretensos donos de Deus, mentirosos, hipócritas, enganadores, abusadores, eu vos pergunto, diz o Senhor, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e entendidos. A uns matareis, a outros crucificareis, a outros calareis, fareis qualquer coisa, açoitareis nas sinagogas, perseguireis, não dareis trégua a nenhum deles, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o altar e o santuário. Assassinos. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração que assim vive, esta geração que assim se manifesta. Jerusalém, Jerusalém, ou igreja, igreja, mas é Jerusalém, Jerusalém, onde quer que haja esse ambiente dos que dizem nós somos a capital do entendimento, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, quantas vezes, mas vós não o quisestes. Eis que agora a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Comigo não tereis relação, até que venhais quebrantadamente a dizer, bendito seja todo aquele que vier da parte do Senhor, e bendito seja aquele que vem da parte do Senhor. Este foi o Evangelho de Carreirinha para você no dia de hoje.